A pirataria parece existir desde que o homem dominou a navegação. Já no século XIV a.C., os egípcios mencionam os povos do mar, que operam no Mediterrâneo Oriental e que também organizam ataques no delta do Nilo. Mais tarde, na Grécia Antiga, textos indicam a presença de piratas fenícios e gregos que organizam sequestros para vender escravos. Mas, à medida que Atenas cresce em poder, uma aliança militar é criada entre as cidades gregas para combater os persas. Essa aliança também resulta em uma forte diminuição da pirataria na região. Mais tarde, após uma vitória marítima decisiva contra Cartago, Roma se impõe na bacia do Mediterrâneo Ocidental. Mas sua frota é regularmente atacada por piratas, notavelmente ilírios e cilícios. Em 75 a.C., Júlio César, que ainda é apenas um soldado, é capturado por piratas cilícios no Mar Egeu. Ele é mantido prisioneiro por 38 dias e é libertado por um resgate que ele mesmo não considera alto o suficiente. Após sua libertação, ele reúne uma frota militar privada e se vinga, capturando e crucificando seus captores. Em 67 a.C., outros piratas cilícios organizam um ataque a Ostia, a apenas alguns quilômetros de Roma. Desta vez, o general Pompeu obtém todos os poderes legais necessários para lutar contra a pirataria. Ele reúne uma frota militar poderosa e em apenas 3 meses erradica a pirataria em toda a bacia do Mediterrâneo, que seria então pacificada por vários séculos. No norte da Europa, a pirataria também existe sob diferentes formas. Em 405, em algum lugar na Grã-Bretanha, segundo a lenda, um menino de 16 anos chamado Patrick é capturado por piratas. Ele é então vendido de volta à Irlanda como escravo. 6 anos depois, ele consegue escapar e retorna à ilha da Grã-Bretanha para se tornar padre. Mas, em 432, o Papa Celestino pede-lhe que volte à Irlanda para evangelizar a população. Mais tarde, ele se tornará o São Patrício, celebrado todos os anos na Irlanda. No século VIII, os vikings dominam o norte da Europa. Excelentes navegadores dedicam-se à pirataria, atacando e saqueando os ricos mosteiros e portos da Europa. Gradualmente, os vikings se estabelecem nos territórios derrotados e abandonaram a pirataria para se concentrarem no comércio. O reino da Dinamarca, depois de ter derrotado os piratas eslavos no Mar Báltico, domina os mares do norte da Europa. No final do século XIV, a rainha Margarida, que também é rainha da Noruega, está de olho no trono da sua rival Suécia. A Suécia não possui uma frota militar suficientemente poderosa e, por isso, organiza ataques comerciais, ou seja, contrata corsários, marinheiros independentes para atacar a frota mercante dinamarquesa e para abastecer Estocolmo, que está sitiada. Mas, em 395, é assinado um tratado de paz e 2 anos depois, os 3 reinos do norte são unidos sob o nome de União de Kalmar. Os Virtual Brothers perdem o título de corsário, mas continuam seus ataques como piratas. Da sua base, na ilha de Gotland, eles atacam navios mercantes de todos os tipos. Nos anos seguintes, são caçados por todos os poderes e eliminados. No mar Mediterrâneo, cristãos e muçulmanos travam uma guerra marítima uns contra os outros. Do lado muçulmano, o Império Otomano contrata e arma corsários para atacar navios cristãos e as costas do sul da Europa. Um dos marinheiros contratados, Horus Reis, hoje mais conhecido como Barbarossa, parte com seus irmãos para se estabelecer em Djerba. A partir daí, organiza incursões à Espanha e à Itália para capturar escravos católicos, que depois são vendidos nos mercados otomanos. Em 1516, ele mata o governante de Argel e toma o poder. Mas, alguns anos depois, ele é morto durante um ataque espanhol. Seu irmão Hayreddin assume então seu título e o seu nome Barbarossa. Ele recebe mais reforços militares do Império Otomano em troca da suzerania do Império sobre Argel e seus arredores. Ao mesmo tempo, espanhóis e portugueses exploram e conquistam os territórios da América. Desde 1494, com o apoio do Papa, os dois estados partilham o Novo Mundo e as suas riquezas. Mas essa partilha não é lucrativa para as outras potências católicas da Europa Ocidental, que depois contratam corsários para quebrar o monopólio espanhol no Caribe. Em 1522, o francês Jean Fleury apreende 2 caravelas espanholas que traziam um importante tesouro asteca para a Espanha. Nos anos seguintes, o país sofre cada vez mais ataques de corsários franceses, ingleses e holandeses, estendendo-se até o Caribe, onde portos e colônias são saqueados. Em meados do século XVI, o corsário François Leclerc, conhecido como Jean
Guilherme de Bois, ou Perna de Pau, saqueia muitas colônias espanholas e instala-se em Santa Lúcia para atacar os navios que passavam. Como resultado, a Espanha busca proteger as suas rotas comerciais através da organização de comboios marítimos protegidos. Em 1577, o corsário inglês Francis Drake é secretamente encarregado pela rainha de saquear os portos espanhóis na costa do Pacífico da América. Sua missão é um sucesso. Ele retorna à Inglaterra carregado de metais e pedras preciosas. A Ásia não é poupada da pirataria. Na dinastia Ming, o comércio marítimo era muito controlado e numerosos impostos levaram alguns comerciantes a recorrer ao contrabando e à pirataria. Eles se juntam aos Wokou, piratas japoneses que controlam muitas bases, organizam ataques contra a costa e estabelecem o comércio clandestino. Eles vendem salitre chinês e enxofre japonês, ambos necessários para produzir a pólvora. Eles também vendem prata, que é vendida pelos espanhóis às Filipinas, e da qual a China tem uma escassez desesperada. No mar Mediterrâneo, após o fracasso da captura de Malta, o Império Otomano perde agora uma importante batalha naval para uma coligação cristã. Enfraquecido nos mares, o Império Otomano já não dispõe de uma frota militar capaz de competir com as potências europeias. Apenas os chamados piratas e corsários bárbaros das costas do norte da África continuam os ataques contra os cristãos. Em 1609, na Espanha, o rei Filipe III promulga uma expulsão dos mouriscos, descendentes de muçulmanos que haviam sido cristianizados um século antes, durante a Reconquista. Muitos deles partem para se estabelecer em Salé, onde se tornam piratas que atacam os europeus no Oceano Atlântico. Em 1618, em Lanzarote, piratas berberes capturam o holandês Jean Jansun, que depois o vendem em Argel. Este último se converte ao Islã, passa a se chamar Reis Murá e inicia uma carreira como pirata. Ele migra para Salé, onde rapidamente sobe de posto até se tornar grande almirante. Em 1627, organiza uma expedição à Islândia, onde captura cativos que depois são vendidos como escravos. 4 anos depois, ele organiza outra expedição ao sul da Irlanda e saqueia a cidade de Baltimore, novamente fazendo prisioneiros. Em 1635, Reis Murá é capturado pelos Cavaleiros Hospitalários e feito prisioneiro em Malta. No Caribe, piratas e corsários têm agora duas bases principais, Tortuga e Port Royal na Jamaica. A França e a Inglaterra toleram-nos porque enfraquecem a Espanha, ao mesmo tempo em que trazem muita riqueza. Henry Morgan, o governador da Jamaica, é conhecido por ter saqueado muitas cidades espanholas. Os piratas são principalmente homens que fogem da pobreza e do desemprego em busca de liberdade, riqueza e aventura. Eles obedecem a um código de leis que organiza a vida a bordo, define uma parcela equitativa do saque futuro e oferece indenização aos feridos. Além disso, os capitães dos navios são eleitos democraticamente. Mas a vida a bordo está longe de ser fácil. As condições são duras e a esperança média de vida é muito curta. Na década de 1670, a Espanha assina um tratado de paz com a Inglaterra, a França e as Províncias Unidas, reconhecendo as suas possessões territoriais na América. Além disso, as potências europeias dependem cada vez mais do cultivo da cana-de-açúcar para enriquecerem e, portanto, desejam estabilidade na região. Os corsários não são mais procurados e perdem a autorização para atacar os espanhóis. Sem trabalho, mas ainda armados e equipados, muitos recorrem à pirataria, atacando agora navios mercantes de todas as origens. Em 1692, Port Royal foi quase completamente destruído por um terremoto. A situação fica ainda mais complicada para os piratas do Caribe. Ainda em 1692, o inglês Thomas Teal é contratado como corsário para atacar fortes franceses na África, mas no caminho ele muda de plano e se volta para a pirataria. Ele continua sua rota até o Oceano Índico e após meses de navegação entra no Mar Vermelho, por onde passa uma importante rota comercial árabe-indiana. Sem muita dificuldade, ele saqueia um navio mercante mogol cheio de riquezas. Cada membro da tripulação recebe o equivalente a 30 anos de salário. Ao retornar ao Caribe, a notícia se espalha rapidamente e leva muitos piratas a partirem para operar no Oceano Índico. Um deles, Henry Every, que havia trabalhado na Marinha Real, chega com uma poderosa frota pirata e apreende um verdadeiro tesouro ao capturar um navio do Grande Mogol. A Inglaterra teria então que compensar o Imperador Mogol para manter a sua autorização para negociar no Oceano Índico. A principal base dos piratas é a ilha de Saint-Marie, na costa do Madagascar, onde eles podem estocar alimento e água potável e onde vendem o seu butim.
Navios mercantes árabes, persas, indianos, mas também portugueses, ingleses, franceses e holandeses são atacados. A pirataria ameaça as rotas comerciais, enquanto as inúmeras riquezas roubadas acabam no mercado negro na América, competindo com os mercados europeus. Para as potências europeias, a pirataria se torna um flagelo que deve ser combatido. A Companhia das Índias Orientais da Inglaterra, que opera no Oceano Índico, arma seus navios mercantes e organiza comboios comerciais protegidos. Além disso, o capitão William Kidd é contratado como corsário, com a dupla missão de lutar contra piratas e franceses no Oceano Índico. Mas depois de uma longa viagem, a expedição não captura nenhum grande prêmio e a tripulação o pressiona a atacar outros navios mercantes. O capitão Kidd cede e deixa de ser um caçador de piratas para se tornar um pirata. Ao retornar a Nova York, ele é considerado um traidor, é preso e condenado à morte. Durante a Guerra de Sucessão Espanhola, que entre outras coisas colocou a Inglaterra contra a Espanha e a França, cada lado tentou fortalecer-se contratando piratas como corsários. Em 1703 e 1706, as frotas franco-espanholas atacaram Nassau, no coração das Bahamas. Os ingleses fogem da ilha, deixando-os nas mãos dos piratas, que fundaram o que eles chamaram de República dos Piratas. No final da guerra, em 1713, os corsários perdem seus empregos. Mais uma vez, muitos recorrem à pirataria e mudam-se para Nassau. A partir daí, eles operam em todo o Caribe e na América do Norte. Entre eles, Eduardo Tite, apelidado de Barba Negra, apreende um grande navio negreiro francês e organiza uma série de ataques no Caribe. Um ano depois, à frente de 5 navios, ele se propõe a bloquear Charleston, pilhando os navios que tentam sair do porto. Mas ao mesmo tempo, a Grã-Bretanha quer pôr fim na pirataria que está enfraquecendo a economia na região. O país aprova uma lei que condena piratas à morte, ao mesmo tempo que oferece anistia àqueles que simplesmente optam por parar. Uma frota militar chega a Nassau para anunciar a notícia. Alguns piratas aceitam a anistia e reconhecem o novo governador britânico da ilha. Outros deixam a ilha para tentar a sorte em outro lugar. O inglês Bartholomew Roberts opta por atacar os navios negreiros nas rotas comerciais triangulares. Ele é conhecido por ter capturado centenas de navios. Christopher Condent, por sua vez, depois de ter navegado pelos oceanos durante 2 anos, agora ataca navios no Oceano Índico. Sabendo que é procurado pela Companhia das Índias Orientais, ele chega à Ilha Bourbon, onde ele e sua tripulação obtêm a anistia do governador francês. Outro pirata que fugiu de Nassau é o francês Olivier Lavesser, conhecido como Labus ou o Urubu. Em 1721, apreende um navio português que trazia o ex-governador das Índias Orientais, juntamente com a riqueza que acumulou nos últimos 10 anos. É a maior captura já feita por um pirata. Labus refugia-se então em Saint-Marie, de onde continuam seus ataques, inclusive contra navios franceses. Mas, em 1729, ele é capturado. No momento de sua execução, conta-se que ele deixou cair um pedaço de papel com um código declarando: "Meu tesouro a quem puder levá-lo". Esse tesouro ainda hoje é procurado. Nos anos seguintes, a guerra contra a pirataria liderada pela Grã-Bretanha e França tem efeito no Oceano Índico e no Caribe, onde a pirataria diminui. Em 1756, começa a Guerra dos 7 Anos. A Grã-Bretanha, que domina os mares com sua poderosa marinha real, vence a guerra, toma muitas colônias francesas na América do Norte e se estabelece permanentemente na Índia. Mais tarde, durante a Revolução Francesa, a França novamente perde várias batalhas marítimas. O país então relança o comércio atacando. Robert Surcouf se torna um corsário formidável. Baseado na Ilha de França, atual Ilha Maurícia, ele regularmente toma navios mercantes britânicos, até mesmo atacando navios de guerra da Companhia das Índias Orientais. No Mar Mediterrâneo, os piratas berberes continuam a capturar navios e impor tributos. Mas nos Estados Unidos, o novo presidente Thomas Jefferson decide parar de pagar, o que provoca uma guerra. Seus navios impõem um bloqueio a Trípoli até que um tratado de paz seja alcançado. Ao mesmo tempo, na Europa, as guerras napoleônicas acontecem. Se Napoleão domina em terra, o Reino Unido controla os mares e aproveita essa vantagem para expandir ainda mais seu império colonial, tomando colônias francesas e holandesas. Em 1815, após a queda de Napoleão, a Ilha Bourbon é devolvida à França, mas não à Ilha Maurícia. No mesmo ano, quando a pirataria recomeça contra os Estados Unidos no Mar Mediterrâneo, uma poderosa frota militar é enviada para Argel. Sem lutar, os Estados Unidos negociam e obtêm o fim da pirataria contra seus navios. No ano seguinte, uma frota anglo-holandesa parte para bombardear o porto de Argel. Derrotado, o soberano local se compromete a pôr fim à escravidão dos cristãos, o que acelera o fim da pirataria no Mar Mediterrâneo.
O Reino Unido, já na sua Revolução Industrial, continua a expandir o seu império e a combater a pirataria, a fim de proteger as suas rotas comerciais. Em 1820, o país lança uma expedição punitiva no Golfo Pérsico, oficialmente para combater a pirataria, mas também para enfraquecer os seus concorrentes comerciais. Após a vitória, o país assume o controle da então chamada Costa dos Piratas. 4 anos depois, o Reino Unido e os Países Baixos concordam em partilhar o Estreito de Malaca. Ambos estão empenhados em combater a pirataria na região. Finalmente, mais a norte, aumentam as tensões entre China e a Companhia das Índias Orientais, que organiza o comércio de ópio para enfraquecer a China. Depois de uma guerra, os britânicos ganham vantagens comerciais nos portos chineses e recebem a ilha de Hong Kong. O Reino Unido pode agora contar com os seus novos e muito mais poderosos navios a vapor para proteger o seu vasto império. Assim, em 1855, quando os navios mercantes britânicos são capturados por piratas chineses, não muito longe de Hong Kong, 2 navios a vapor britânicos, auxiliados por um navio norte-americano, prevalecem sobre 36 juncos piratas. Desta vez, a superioridade militar das grandes potências supera em muito as forças dos piratas, que são combatidos de todos os lados. A pirataria só é mantida nos arquipélagos remotos, onde não existe um poder forte. Em 1898, após uma derrota, a Espanha cede as Filipinas aos Estados Unidos. Este último erradica a pirataria em poucos anos. Após a Segunda Guerra Mundial, a descolonização e a instabilidade política levam ao ressurgimento da pirataria em certas regiões. No Mar de Celebes, grupos de independência do sul das Filipinas organizam atos de pirataria contra navios mercantes, navios de transporte e até mesmo contra cidades e vilas costeiras. No Chifre da África, a instabilidade é alta na Somália, onde uma guerra civil está ocorrendo. Aproveitando o caos, embarcações pesqueiras estrangeiras violam a zona somali em detrimento dos pescadores locais. Como resultado, alguns estão se voltando para a pirataria, atacando embarcações pesqueiras estrangeiras e liberando-as após pagamento de resgate. A pirataria está crescendo e agora ameaça a importante rota comercial marítima entre a Ásia e a Europa. Como resultado, a ONU aprova uma resolução encorajando todas as potências a combater a pirataria, mesmo em águas somalis. No Golfo da Guiné, a pirataria também está aumentando. A região é rica em petróleo offshore, mas isso não beneficia as populações locais. Como resultado, alguns grupos, principalmente nigerianos, estão se voltando para a pirataria e organizando ataques cada vez mais em mar aberto. Finalmente, no Caribe, ataques são realizados regularmente contra barcos de passeio. Na Venezuela, a instabilidade econômica e política está levando muitos pescadores a recorrer à pirataria. Hoje, a pirataria é relativamente rara no mundo. Ela ainda ocorre principalmente em áreas pobres e remotas onde reina a instabilidade política, bem como perto de estreitos estratégicos.